Olá, irmãos, irmãs. Amanhã, 1º de outubro, é uma data muito importante em que celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela menina que deixou todo um legado para a Igreja e, por que não dizer, para a humanidade. Uma menina, a gente diz uma menina, porque na verdade é muito forte os traços da personalidade de Santa Teresinha, né? Antes da sua conversão, antes dos 14 anos, naquela noite de Natal. Né? Então fica muito forte para nós, porque de certa forma a gente se identifica muito com as criancices, com as imaturidades, por que não dizer com os transtornos psíquicos, os quais sofria Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Eu penso, para mim, né, é uma opinião pessoal, não existe santa mais psicóloga, mais socióloga, mais pedagoga, mais filósofa, mais teóloga do que Teresinha do Menino Jesus, que nunca foi a uma faculdade, no entanto, de uma grande sabedoria, né? Que viveu tão pouco tempo, viveu apenas 24 anos, mas deixou uma grande riqueza, né, para a Igreja e para a humanidade. Há muitos aspectos da vida de Teresinha do Menino Jesus que a gente pode descer, né? Nós vamos falar, né? Nós vamos estar conversando um pouco hoje, nós teremos 5 momentos, né? Hoje, dia 1º, e mais 3 dias, conversando um pouco, né? Serão poucos minutos, porque eu penso que Teresinha, por ser a santa das pequenas coisas, talvez não gostasse muito que a gente ficasse se estendendo falando muito dela, não, né? Embora ela tenha uma grande riqueza para nos ensinar. Mas para mim é muito forte o amparo que essa menina teve na misericórdia divina. Né? Amparada inteiramente, debruçada, eu diria debruçada na misericórdia divina. Né? Foi uma menina que se deixou levar, se deixou cuidar, amparar mesmo, né? Para que fosse levada e conduzida pela misericórdia. Porque sabia que que dela nada tinha para dar a Deus, mas que com Deus ela podia fazer proezas, né? Então Teresinha do Menino Jesus é essa menina aparentemente frágil, não é? Mas que se tornou uma gigante da espiritualidade, uma gigante das coisas da alma. Eu penso que Santa Teresinha sofreu tanto transtornos psíquicos, emocionais, não é? As dores da alma, por assim dizer, que as pessoas que hoje trazem esse tipo de transtorno deviam ficar mais próximos dela. Por quê? Porque mergulhando na história dela, mergulhando na vida dela, vão poder se perceber melhor e trilhar um caminho de cura, como Teresinha trilhou. Não é? Uma menina cheia de fraquezas, de imperfeições, melindrosa, hipersensível, problemática, e por que não dizer cheia de feridas nas emoções, com transtornos psíquicos mesmo, quando toma uma decisão pela vontade divina, tudo é transformado. Mas a gente sabe que isso não foi do dia para a noite, não é? Teresinha tem toda uma história, como você tem uma história de vida, eu também tenho, ela também teve. Então, o título dessas nossas motivações é As Feridas que o Amor Cicatriza, orando com Santa Teresinha do Menino Jesus. Por que esse tema? Esse título, As Feridas que o Amor Cicatriza, na verdade, é o título de um livro do padre Daniel Lange, um sacerdote apaixonado por Teresinha do Menino Jesus, pela espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, e que discorreu esse livro, escreveu, falando da vida de Santa Teresinha antes e depois da sua conversão. Quem era Teresinha? Ferida, machucada, melindrosa, hipersensível,
E depois daquela noite de Natal aos 14 anos, que foi a noite da sua conversão, como ela mesma descreve no livro História de uma Alma, que é a sua autobiografia, ela se tornou uma gigante. Deixou o que era próprio de uma menina, cheia de querer, para se tornar uma mulher. Não é? Porém, a gente percorrendo a vida dela, a gente vai perceber, mesmo na infância, mesmo na meninice, sinais de grande maturidade. Então, para mim, Terezinha é uma personalidade um tanto quanto, às vezes, até contraditória. Porque mesmo diante das suas meninices, né, cheia de vontade, a menina já tinha uma sabedoria infusa muito grande. Uma criança que chega para a mãe e diz, mamãe, eu quero que você morra, porque eu quero que você vá para o céu. Olha só, com 4 anos e alguns meses. Que loucura essa menina dizer isso para a mãe. Eu quero que você morra porque eu desejo que você vá para a glória de Deus, para o céu. Será que ela sabia o que estava dizendo? Eu penso que sim. Porque Deus se utilizava, gente, da pureza do coração dela. Deus se utilizava da meninice de Terezinha para fazer grandes coisas e para plantar grandes coisas. Então, esse livro do padre Daniel Lange é muito oportuno porque fala das feridas que elas nos aproximam de Deus e que têm poder de, pelo amor e pela graça, serem curadas. Essas feridas, elas têm esse poder de nos aproximar de Deus. A nossa ferida atrai o olhar de Deus compassivo e misericordioso sobre nós, como atraiu, né? Deus se deixou atrair por Terezinha, frágil, fraca, debilitada a nível emocional. No entanto, preciosa para Deus. A miséria de Terezinha com certeza atraiu a benevolência divina sobre ela. E se Deus fez isso com ela, faz com a gente também, é capaz de fazer conosco. Então, as feridas que o amor tem poder de cicatrizar. Mais do que curar, cicatrizar. O que é cicatrizar? É tornação. Deixa uma marca, uma cicatriz tem sempre uma marca. Se a gente tiver uma ferida no rosto, tiver caído, eu caí aqui em Maputo, Moçambique, fui assaltado, né, e me jogaram no chão, eu peguei 9 pontos aqui na fronte. Eu tenho uma cicatriz que me lembra essa experiência. Então, as feridas que o amor cicatriza, elas deixam marcas em nós. Essas marcas, elas vão ficando em nós. Porque me lembra, quando eu olho, eu me lembro. Não me lembro mais lembrando da dor, né, do que eu passei naquele dia, mas me lembro com muita gratidão, porque podia ter sido pior. Né? Então, o padre Daniel Lange, ele foi muito oportuno. E ele diz no livro dele, falando da pérola. De onde vem uma pérola? A pérola, ela é retirada de uma concha. E uma concha é encontrada no cascalho. E o cascalho é encontrado na lama. Já pensou? Aí o homem vai lá, tira o cascalho da lama, encontra a concha e olha na concha uma ferida, uma grande ferida que foi feita na concha, uma cisão que é feita na concha. E essa ferida, ela começa a supurar, ela começa a sair dela uma salmoura, um pus. E esse pus, ele vai calcificando e vai formando o que nós chamamos de pérola. E quando retirada a pérola e polida, que coisa linda se torna uma pérola, né? Então o padre Daniel Lange diz que Terezinha ela fez assim com muita sapiência esse êxodo de transformar as suas feridas em pérolas para Deus, de conseguir ir além das suas feridas, da sua dor, da sua história de vida, de solidão, de sentimento de abandono, e por que não dizer de tormentos da alma, de noites e noites sem dormir, de choros incontidos. Pois ela conseguiu com muita sabedoria fazer o êxodo da ferida para a pérola, né? E o padre Daniel Lange também coloca que
Todos nós temos as nossas feridas, mas existe uma ferida maior. E a gente precisa ter uma sabedoria infusa, que é dada por Deus, de poder transformar o que mais nos fere numa pérola. Não ficar aprisionado na dor pela dor, no sofrimento pelo sofrer que dão, mas fazer um êxodo, né? Fazer uma transposição daquilo que fere, que dói, mas que tem valor. Você sabia que a sua ferida lhe aproxima de Deus? Porque, como eu falei atrás, atrai a compaixão e a misericórdia de Deus sobre você, sobre mim, cada um de nós. É bom a gente rezar sobre isso. Eu peço que durante essas motivações, depois de assistir, você reze. Você vá para uma capela, você entre no seu quarto, você pegue a palavra de Deus, né, e medite sobre o que nós estamos falando, o que tem a ver a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus conosco. Eu penso que tem muito a ver, principalmente nesse tempo de uma pandemia, de um processo já, talvez em alguns países saindo da pandemia, né, ter passado pelo momento mais crítico, mas um momento de desolação da humanidade, onde nós nos sentimos totalmente incapazes e impotentes, e assustados e ansiosos. Para onde correr? Diante daquilo que é imutável? Para aquele que não muda nunca. Para aquele que é fiel, que é constante, que é eterno, Deus. E foi isso que Teresinha fez. Diante das suas imperfeições, diante das suas feridas, diante das suas dores, correu para Deus. E se deixou transformar por este amor de Deus. Né? E deixou que as suas feridas se tornassem pérolas. E realmente, as feridas de Teresinha tornaram-se pérolas. Né? Deus doura as nossas feridas, Deus coloca a sua divindade, Deus coloca ouro nas nossas feridas. Eu diria que mais do que pérola, né? Ele coloca ouro, né? O mar de ouro, ás de cristal, mar de cristal, ás de ouro, mar de cristal. Então Deus também vai colocando a sua divindade nas nossas imperfeições. Então, vamos tomar posse desse tempo, né, de Teresinha, essa semana, esses dias em que a igreja muito vai se falar da pequenez e da gigante, que foi essa menina, que é essa menina, porque um santo, ele se eterniza, não é? Um santo, ele se eterniza pelos seus feitos, pela a sua submissão à vontade de Deus, pelo seu desejo de fazer a vontade de Deus, pelas suas virtudes. Então, Teresinha do Menino Jesus está eternizada para nós, não é? Ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873. Olha quanto tempo faz, né? Em Alençon, na França, né? Com o nome de Maria Francisca Teresa Martin, ou Martins, traduzindo para o português, né? Sua mãe já conta com mais de 42 anos de idade e seu pai com 49 anos, ou seja, já não eram mais tão jovens, né? Já de meia idade. Ela é a quinta filha viva, né? O casal teve 9 filhos, dos quais 4 morreram, 2 meninos e 2 meninas, né? Que nasciam e com pouco tempo faleciam por alguma causa. Então, a mãe de Teresinha do Menino Jesus, na verdade, ela viveu uma gestação muito conturbada. Por quê? Primeiro, ela tinha 4 filhas já. Ela desejava um menino. Então, ela passou a gestação todinha chamando Teresinha no masculino. Esse meu filho, eu quero um homem. Naquele tempo não tinha um exame para saber o sexo da criança. Então, Teresinha era chamada de homem o tempo todo, de menino. Né? Esse menino, tomara que essa criança também não morra, tomara que essa criança sobreviva. Então, a mãe de Teresinha do Menino Jesus, ela viveu uma gestação muito tensa. Uma mulher grávida, ela vive um processo de transformação muito grande, transformação emocional, transformação psíquica, transformação hormonal,
tudo, física, fisiológica, né? Ela fica hipersensível. Se você chamar uma mulher grávida de feia, ela chora, não é verdade? Então, naturalmente, a mãe de Terezinha já era para estar muito sensível, mas ela era mais sensível do que o normal. Por quê? Porque ela já perdera 4 filhos e ela tinha medo também de que aquela criança não viesse a nascer ou nascendo morresse. Então, Terezinha foi criada, foi gestada nesse clima de muita tensão nas emoções. A gente sabe que existe a comunicação verbal na gestação. Tudo o que a mãe sente, o bebê sente. Seja embrião, né? Chama-se embrião até 3 meses de gestação, depois de 3 meses se diz feto, mas seja embrião ou seja feto, é vida. Com 20 dias de gestação, um embrião já tem um coração pulsando, né? Então, a mãe de Terezinha viveu esses meses de gestação numa tensão emocional muito grande. Isso atingiu Terezinha, sim ou não? Sim, claro que atingiu, né? Não teve como Terezinha do Menino Jesus não ter sido atingida e não ter trazido heranças, né, emocionais de todo o suplício, de todo o sofrimento que a sua mãe viveu no tempo da sua gestação. Então, a menina, quando nasceu, ela nasceu quase morta, né? Terezinha nasceu com úlceras pépticas, né? O estômago esfrancalhado, destruído, sangrando. Normalmente, doenças gastrointestinais, elas podem estar muito associadas ao processo psíquico emocional da pessoa, né? O que a gente chama de doenças psicossomáticas. Tem pessoas que quando estão tensas, elas sentem dores na boca do estômago. Pode desenvolver uma gastrite, né? Se torna fisiológico, se torna, mas é gerado aqui na mente, né? A nossa mente, ela tem o poder de nos salvar, mas tem o poder de nos destruir também, se não for ordenada e caminhar para que seja saudável, né? Então, na verdade, Terezinha do Menino Jesus, ela tomou para si todo o sofrimento que a sua mãe passou no tempo da sua gestação. De medo, de sensação de morte, de perda, de dor. Então, ela já nasceu com todas essas nuances. E isso fez com que desenvolvesse nela, enquanto feto, úlceras no estômago. Já pensou um bebê nascer com o estômago sangrando? A culpa é do bebê? O bebê está estressado? Pois Terezinha foi um feto estressado, se é que pode se dizer. E pode. Foi um embrião e um feto muito estressado. E por isso, ao nascer, já trouxe problemas além de psicoemocionais, fisiológicos também, como as úlceras, né? Como o estômago sangrando, né? Com feridas muito grandes. Era uma menina que chorava muito, não tinha sossego, não conseguia dormir direito, né? Uma menina que carregava dores, uma menina que, bem pequena, tinha insônia. Alguns autores dizem que ela tinha alucinações já assim que nasceu, né? Porque era uma criança muito chorona, era uma criança muito enjoada, como se diz no Nordeste do Brasil, cheia de enjoos, né? Com 2 dias de vida, ela é batizada na igreja de Nossa Senhora, né? Com 2 meses de nascida, ela vai morar na casa da ama de leite, né? A mãe dela, como não tinha leite, não podia amamentar a Terezinha, ela vai morar. Já pensou? A criança nasce e com 2 meses vai morar na casa de uma família estranha.
o momento que ela mais precisa ser amada, né? Por quê? Porque nesse momento a criança precisa estabelecer o que nós chamamos de confiança básica, e a confiança básica ela é estabelecida pelo toque, pelo amor. A alma de leite podia ter um carinho muito grande por ela, mas não tinha um amor de mãe. Então a menina já nasce cheia de feridas nas emoções, e com apenas 2 meses vai morar na casa de uma família estranha para ser amamentada. Não é? Quanta ferida essa menina sofreu, né? O sentimento de abandono, o sentimento de solidão. Aquela família não era dela, né? Ela ficou 1 ano e 2 meses morando na casa dessa ama de leite. Já pensou, gente? Ela volta para casa com 1 ano e 4 meses. E nesse período de 1 ano e 2 meses, a ama de leite trouxe ela apenas 3 vezes para visitar sua família biológica. Meu Deus, que loucura, não é? Porque ela não morava muito próximo, não era vizinha da mãe de Terezinha, do menino Jesus, a senhora Zélia Guerin. Então, em 1 ano e 2 meses, a menina veio apenas 3 vezes visitar suas 4 irmãs, seu pai e sua mãe. E chorava quando via a mãe, como se tivesse horror à mãe. Colocava a mãe colocava a menina no braço, a menina começava a berrar. Por quê? Porque ela começou com certeza a se assimilar, né, na família da ama de leite. Meu Deus, que confusão no coração desse bebê, não é? Quanta confusão no coração dessa criança. Como é a sua história de vida? O que você sabe da sua gestação? O que é que você sabe do amor entre o seu pai e sua mãe? A família de Terezinha pode ter tido muitos defeitos, mas uma coisa é certa, o pai e a mãe eram muito retos, até demais. Homem e mulher de igreja, de uma espiritualidade muito forte, e criaram todos os filhos com uma espiritualidade muito forte. Todas as filhas, as 5 filhas vivas que sobreviveram, né? Com uma espiritualidade muito forte, um casal muito mariano. Né? Eles até antes de casarem-se, eles queriam ser religiosos. Ele queria ser padre, ela queria ser freira. Foi um discernimento, né, de um confessor que disse que não, que eles eram chamados à vida matrimonial. E logo que casaram, fizeram até o propósito de não ter o ato conjugal. Depois foram orientados pela própria igreja. Não, o ato conjugal faz parte do matrimônio, né, da vida sacramental do matrimônio. Então eram até muito puros, um homem e uma mulher muito puros, mas muito tensos a nível de emoção. Né? Mais tarde nós vamos falar como é que morreu o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? E a mãe de uma tensão, uma carga emocional muito grande, com medo de que aquela criança não sobrevivesse, nascesse morta ou depois de ter nascido, viesse a entrar em óbito. Então, esse contexto da gestação de Terezinha, o nascimento e os primeiros tempos de vida foram muito sofridos, né? E a gente olhando para a vida dela, a gente diz, meu Deus, não importa também o que eu possa ter passado de dores, de contextos históricos, de sofrimento, desagradáveis, de abandono, de solidão. Deus pode reverter tudo. O meu passado, o seu passado, ele é inconcluso, ele não é concluído. Você pode atualizá-lo no hoje, no momento presente. E essas nossas motivações aqui nesse tempo de Santa Teresinha do Menino Jesus é para nos ajudar a refletirmos sobre a nossa própria história e percebermos à luz da palavra de Deus, à luz da graça de Deus, à luz da misericórdia divina, que tem jeito sim. Teve jeito para Teresinha, uma menina que tinha tudo para ser uma louca, no entanto se tornou uma gigante da espiritualidade, Santa Teresinha do Menino Jesus, e não a louca Teresa, Maria Francisca, né? Não a Maria Francisca Teresa Martã, mas sim Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face.
Então, Deus pode fazer na nossa vida também. Tá bom? A gente fica por aqui. Eu convido a você baixar na internet, mesmo nesse tempo. Tem gente que começa a fazer a novena das rosas, a novena de Santa Teresinha, né? 8, 9, 10 dias antes. Eu convido você a começar hoje, se não começou, a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, colocando na sua vida e suplicando a Deus a intercessão, o socorro de Deus por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, naquele milagre que você precisa, porque Teresinha é a santa dos milagres, né? Muito amiga de Deus e santa de milagres, tá bom? Então vamos rezar a Ave Maria, entregando a nossa vida, a nossa história, o nosso desejo de santidade, as nossas intenções, sob a proteção de Deus, da Virgem Maria e a intercessão de Santa Teresinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Até amanhã.